Bom dia, queridos alunos da Escola Municipal Emiliano Galdino. Aqui quem fala é a professora Érica, de Língua Portuguesa, do sexto ano. Bom, na outra aula, eu passei para vocês a introdução ao folclore. O que era o folclore, qual a sua origem. E hoje, perto do dia 22 de agosto, que é dia do folclore, trago para vocês uma lenda brasileira que tem origem tupi-guarani, a lenda da Vitória Régia. Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e passar um vídeo sobre esta lenda que peguei emprestado do YouTube, do canal do YouTube, Foco na História. Só um minutinho. Nayá era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite, que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com um dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci, desta vez, apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas, na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua. Ok, vou parar aqui. Muito bem. Gostaram da história? Espero que sim. Então, meus amores, é uma história que, logicamente, não deve ter acontecido de verdade, dessa Índia ter caído, né, no rio, por causa do reflexo da lua, a Nayá querendo encontrar a deusa Jaci, mas as lendas existem para poder explicar uma situação de maneira graciosa, de maneira bonita, né? E essa flor, a Vitória Régia, ela existe. E ela tem a sua nativa da Amazônia, tá? E com isso, eu trouxe para vocês não só a história, como outras coisas, outras curiosidades que acabei pesquisando e aprendendo um pouco mais e trouxe para vocês. Só um instantinho que eu vou compartilhar a tela, tá? Trouxe aqui para vocês, do canal Nossa Vida com Alice, um pouco da história
da planta em si. Vamos conhecer? A Vitória régia é uma planta aquática típica da região amazônica. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre ela? As folhas da Vitória régia têm o formato de uma bandeja e podem ficar bem grandes. As folhas são bem resistentes, chegam a aguentar 45 quilos sem afundar. Também é cheia de nervuras para deixar a planta bem forte. As flores da Vitória régia desabrocham brancas e soltam bastante perfume. Depois de polinizadas pelos insetos, elas mudam de cor e ficam rosadas. A Vitória régia é sustentada e protegida por longas hastes espinhentas. As raízes da Vitória régia são grossas e bem afundadas no lodo do rio. Parabéns! Você conheceu mais sobre a Vitória régia. Conheça também os outros vídeos do canal. Olha que legal, gente. Então, agradecemos ao canal Nossa Vida com Alice, tá? E achei muito interessante isso, porque a gente está aqui numa aula de português falando sobre lenda, mas a importância de trazer outras disciplinas para dentro da nossa aula de língua portuguesa. Então, a gente já entra na aula de ciências, na botânica, a biologia, né? A botânica que é uma área da biologia que vai estudar as plantas. E olha que legal, é nativa do nosso país, região norte, lá no Amazonas. E vem explicando como essa planta é maravilhosa, uma planta forte, uma planta grande, e ali tem a sua folha, que cresce 2 metros de diâmetro, né, enorme. Alguns dizem que cresce até 3 metros. Quantas coisas interessantes. Mas não fica só aí. Vamos ver mais coisas que encontrei para vocês. Compartilhando a tela novamente. Olha só que legal, do canal Tainá 3, o filme. Vitórias Régias, Tainá, a origem. Um pedacinho dos bastidores do filme da Tainá, um pouquinho para vocês. Olha que legal. Essa dificuldade, isso tudo pode ajudar a ser. Pronto, testamos as duas, não cabe. Vai, câmera. Ação! Tainá, a origem, em exibição nos cinemas. Olha que legal, gente. Nós aqui trazendo para vocês um pedacinho desse filme tão interessante, tão maravilhoso, que fala muito do nosso Brasil. Uma índiazinha recebendo lá na sua terra uma menina da cidade, mostrando para ela que existem brincadeiras que podem ser compartilhadas e sendo feitas junto à natureza.
tá? Agora eu vou trazer para vocês uma outra curiosidade, compartilhando a tela, muito mais sobre Vitória Régia, hein? Ah, sim, a palavra régia vem do latim e significa, né, rainha. E de régia a gente tem Regina, que também significa rainha. Então a gente ainda tem essa questão aí da nossa língua, tá? Para vocês, essa curiosidade. Compartilhando. Agora nós vamos mostrar para vocês do canal TV A Crítica uma situação de um biólogo, como falei para vocês, né? O biólogo ele vai contar a história da Vitória Régia e como ela pode se transformar em uma punk. E o que é punk? Planta alimentícia não convencional. Falando aqui da punk para vocês, uma planta alimentícia não convencional, a gente tem uma planta alimentícia convencional. Alface, agrião, rúcula, chicória, salsinha, cebolinha. São plantas que nós encontramos muito facilmente em mercados, em hortifrutis e até podendo plantar em casa, mas a gente encontra muito fácil isso nos mercados e nos hortifrutis. A não convencional é aquela planta que a gente pode comer, mas a gente não encontra fácil. Existem pessoas que fazem essa plantação, mas na sua própria casa, existem outros que fazem e também comercializam, também vendem. E lembrando que na nossa escola tem o projeto da horta com punks, encabeçada aí pela professora Denise, de ciências, pelo professor Leonardo, de língua portuguesa, mas que adora mexer com terra, adora plantar. A professora Edith também, de língua portuguesa e língua inglesa, que também adora plantar e estão desenvolvendo esse projeto, né? A gente passou por uma enchente, agora estamos afastados por causa da pandemia, mas o projeto existe. O projeto existe e eu sei que existem os alunos monitores e que estão muito envolvidos com essa questão das punks, das plantas alimentícias não convencionais. E, por exemplo, a Ora pronobis é uma planta não convencional que a gente pode comer. E a gente vai agora aprender com esse biólogo da TV A Crítica, que foi entrevistado pela TV A Crítica, e a gente vai aprender com ele muito mais coisas. Mas eu não quero falar muito para que vocês tenham essa surpresa aí, tá? Compartilhando a tela. Agora, a gente continua falando de comida exótica, mais exótica ainda. A Vitória Régia, uma das plantas mais emblemáticas da nossa Amazônia, dos símbolos da Amazônia, é também uma das plantas, uma planta aquática, uma das maiores plantas aquáticas do mundo, é bastante conhecida e apreciada por isso. Mas você consegue imaginar a Vitória Régia na mesa do amazonense? Pois é, essa é a ideia de um biólogo que realiza estudos sobre plantas comestíveis não convencionais, no caso aí da Vitória Régia, nada convencional por sinal, né? Ele garante que a Vitória Régia pode virar muitos pratos, até mesmo geleia e pipoca. Já pensou? A gente descobre agora como isso pode ser possível na reportagem da Júlia Magalhães e do Tarcísio Éden. Vamos ver. Elas são enormes. Podem medir até 3 metros. É bastante conhecida na região amazônica. Hoje vamos falar da Vitória Régia de uma maneira diferente. Nossa aventura para conhecer melhor essa planta começa no Puraquequara. Daqui, atravessamos o encontro das águas até chegar ao Careiro da Várzea. A partir daqui é chão. Andando no meio da mata,
até encontrar esse lago. Para muita gente, seria apenas uma população de Vitória Régia. Mas para esse biólogo, esse lago cheio delas é muito mais do que isso. Depois de muito andar, pegar voadeira, andar bastante, a gente chegou e encontrou uma população de Vitória Régia, mas que também pode ser chamada de Vitória amazônica, né? Que na realidade é até o gênero Victoria amazônica da família Nymphaeaceae, porque Victoria já é uma homenagem à rainha da Inglaterra, né? Amazônica, sim, em relação à planície amazônica, né? A área amazônica. E Régia, claro que está na boca do povo, mas já é um nome duplamente em homenagem à realeza, porque Victoria, a era vitoriana, e Régia de real, de realeza e tudo mais. Então o nome ideal e ornamental é chamar de Vitória amazônica. Mas do ponto de vista gastronômico que nós vamos tratar aqui hoje, é resgatar o nome antigo dela, que é milho do Rio, porque as sementes são usadas como milho, né? Ou cará do Rio, o cará d'água, o milho d'água, porque a batata também é usada como se fosse um cará. A Vitória Régia possui muitos espinhos em quase todos os lugares, menos no centro da folha. Tentar pegar uma delas dá um trabalhão, mas fica bem mais fácil o professor Knup falar sobre a Vitória Régia com uma delas em mãos. Cada gomo que você consegue mais ou menos abstrair aqui, ó, 1, 2, 3, são folhas carpelares que formam esse fruto que estão as sementes aí dentro. Então vamos fazer logo a colheita disso aqui, ó. E aí aqui, ó, isso aqui é o seguinte, botanicamente isso aqui não é espinho, isso é acúlio, ó, porque ele só está na pele. Se fosse espinho, estaria no caule. Ó. Quando eu puxo esse aqui, a gente já pode comer. Isso é igual uma raiz de lótus, ó. Mas eu posso experimentar? Pode, você não vai... só tá faltando sal. Não é ruim, é um aspargo. No caso da Vitória amazônica, até a flor é comestível e poderia facilmente entrar nas saladas. É super comestível, gente. Super comestível. Mas alguns índios e ribeirinhos conhecem o valor dessa planta e desse fruto como alimento. Aqui ficam as sementes, que vão ser retiradas para virar uma das iguarias mais adoradas por aí. Um fruto que tem um amido que pode ser usado para fazer tapioca, mingau, farinha e principalmente a pipoca, porque ela estoura e vira uma pipoquinha. Então a pipoca do Rio, que seria fantástico, né, se a gente tivesse essas opções, principalmente nas rotas gastronômicas de Manaus. Já pensou? Pipoca de Vitória Régia. Eu fiquei curiosa. Até quem mora na beira do rio e convive com elas desde que nasceu, também ficou. Sempre teve ela assim, mais para bater foto, trazer turista, coisas assim, né? Eu nunca imaginei, nem imagino, na verdade, não passa pela cabeça o gosto da Vitória Régia. Vamos comer então? Vamos. Hora de deixar esse lugar incrível, levando o pecil, as flores e os frutos, para o professor Knup deixar o lado biólogo e assumir o lado chefe de cozinha. Depois de algum tempo na cozinha, os pratos começam a ficar prontos. E vocês não vão acreditar na variedade. Caldeirada de Vitória Régia, doce em calda, picles, geleia, tem até o cabinho da folha empanado, batata, refogado, tudo isso dá pra fazer com a Vitória Régia, né, professor? Tudo isso e tudo mais que a sua criatividade mandar. Quer dizer, é um ingrediente como qualquer outro, é um ingrediente punk, porque não faz parte da mesa do brasileiro e nem do amazonense, apesar de ser uma verdura, como a gente acabou de ver, uma verdura tuberosa, florífera, é uma hortaliça mesmo. Agora é o seguinte, vocês lembram que quando a gente estava lá, né, pescando, digamos assim, a Vitória Régia para trazer, para, né, mostrar tudo que pode ser feito? Você lembra que eu conversei com o Thiago, né, que, né, 28 anos já morando ali, bem pertinho do rio, e não fazia ideia de que a Vitória Régia era comestível. O Thiago está aqui, ó, gente, para provar a Vitória Régia. Thiago, o que você achou, assim, visualmente, o que você achou? Muito bonito, né? Assim, pelo menos muito bem apresentado, né? Agora vamos ver. E o
Digeriu na hora que tava fazendo? Lembra assim alguns pratos que a gente come, lembra um pouco de peixe, sei lá. Tem um cheiro assim até bem conhecido, né? Agora eu não sei o gosto. Curioso? Bastante. Vamos lá então provar? Vamos lá. E aí? Muito gostoso. Lembra mesmo assim um peixe, algum peixe lisa, alguma coisa do tipo. Muito gostoso, né? Bom. E sabe a pipoca? Deixei pro final. Mas pelo barulhinho, vocês já imaginam, né? Vimos que com o manejo correto, dá para aproveitar muito a Vitória Régia. Agora, o desafio é fazer disso uma realidade. A gente conseguir colocar isso aqui na merenda escolar para ensinar os nossos estudantes da importância de valorizar e de valorar a biodiversidade amazônica, está de bom tamanho. Ou pelo menos nos restaurantes e hotéis de Manaus ou do Amazonas, tanto urbano quanto hotéis de selva, porque o turista vem aqui querendo comer iguarias da Amazônia. E as iguarias não precisam ser só os peixes. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que começou com uma lenda e a gente pôde conhecer um pouco mais sobre esta planta brasileira linda, maravilhosa e que pode ser usada como alimento. Um beijo, cuidem-se. Tchau!